Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos, começando mais um culto nesta noite. E conforme eu havia dito na semana passada, hoje nós vamos dar continuidade naquelas mensagens que diz: o que Deus não se esquece. Será que Deus se esquece de algo? Na sua opinião, Deus se esquece de alguma coisa, amado? Então, vamos continuar falando o que Deus não se esquece, usando a vida desse homem de Deus, que foi Neemias. Então, eu convido aos irmãos que feche seus olhos e vamos estar orando, entregando a Deus este culto esta noite, orando pela sua casa, pela sua família e entregando tudo na mão de Deus. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos, Deus, esse culto que se inicia nesta quinta-feira, nesta data que o Senhor deu. Nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Seja presente no templo, seja, meu Pai, cultuando ao Senhor na nossa residência. Meu Pai, que nada venha nos impedir, meu Deus, de nesta noite nós prestarmos atenção no culto, prestarmos atenção naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Pai, como é difícil participar de um culto na nossa casa, pois são muitas as distrações, é o WhatsApp que recebe mensagem, é o cachorro que late, é a televisão. Mas, Pai, que neste momento nada venha impedir de nós prestarmos atenção no culto, Deus. Deus, nós te entregamos esse culto e pedimos para que o Senhor Jesus esteja presente, para que o Senhor Jesus venha falar conosco mais uma vez. Pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque nós confessamos que somos pecadores. Mas, Pai, purifica-nos, asperge sobre nós o teu sangue, venha nos lavar, nos purificar, nos deixando mais alvo como a neve. Pai, seja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, já vamos direto para a mensagem. E eu convido você que abra sua Bíblia aí no livro de Neemias 6. Nós vamos ler Neemias 6, do 1 até o 14. Então, está escrito assim: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, o restante de nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra para o encontro de vocês? Eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Em todas as vezes lhe dei a mesma resposta. E então, na 5ª vez, Sanbalate mandou um dos homens de confiança com a mesma mensagem. E ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito, preste muita atenção nisso, meu amado. Dizem entre as nações, e Gesem, diz que é verdade que você e os judeus estão mandando
estão tramando uma revolta e que por esse motivo estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Aí Neemias, que é o homem de Deus, ele dá a seguinte resposta no versículo 6. Então lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortaleça agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Zemias, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te, Deus, do que fizeram Sambalate e Tobias. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Então, querido irmão, não sei se você teve a oportunidade de assistir ou de vir até o templo na semana passada. Nós falamos, começamos uma série de mensagens que é o que Deus nunca se esquece. E nessas mensagens nós pegamos o livro de Neemias como base de 7 tópicos que diz o que Deus não se esquece. 7 vezes que 7 vezes que Neemias, disse: lembra-te de mim, Deus. E começamos na semana passada, falamos que Deus não se esquece das suas promessas e que Deus não se esquece dos seus servos. E aí, é importante frisar o tamanho da memória divina. Amado, é algo que a gente nunca vai conseguir entender como é Deus, como é a memória divina. A memória divina é capaz de registrar tudo na história da humanidade. Não há limites para o conhecimento de Deus sobre cada detalhe do universo, desde uma folha de uma árvore até o nascimento de uma criança. Não há limite para a memória de Deus. Não há limite para o poder de Deus. E dando continuidade, então, a essa série de mensagens, falando aqui de Neemias, nós aprendemos na semana passada. Se você não viu, eu convido que você acesse o nosso YouTube, IEC Tanque, e procura lá o culto do dia 21/10. Vai estar assim, culto 21/10/2021, o que Deus não se esquece, IEC Tanque. E você vai ver que nós falamos que Neemias era um homem muito importante, que ele servia como copeiro ao rei. E quando ele recebe a notícia que o seu povo estava sofrendo porque
aquele povo, por desobediência à palavra de Deus, eles haviam sido levados cativos, e os que ficaram em sua terra natal foram saqueados, e eles estavam vivendo situações de calamidade. Você pensa em um país que esteja vivendo uma situação de você não ter alimento, de você, a pessoa passar fome, crianças morrendo de fome, e assim por diante. Assim estava Jerusalém, assim estava Israel nesse período do rei Neemias. Eles haviam sido levados em cativo, e os que lá ficaram não tinham uma vida boa, porque muitos sofreram muitos saques, a economia não funcionava. E quando Neemias ele recebe essa notícia, ele se compadece do seu povo e se dispõe a querer e ajudar esse povo. E quando ele chega, agora a gente entrando no tópico 3, Neemias fazendo uma grande obra, ele sofre perseguições. E eu fiz questão de ler todo aí Neemias, o capítulo 6, do 1 ao 14, para que os irmãos entendam quem era Tobias e Sambalate e o que eles estavam fazendo aí. O que eles faziam contra esse homem de Deus. Querido irmão, o homem de Deus sofre perseguição, tá? Quando o homem de Deus faz o trabalho para Deus, levanta aí essas pessoas para perseguir. E aí eu fiz questão de ler, você fique com a sua Bíblia aberta no livro de Neemias 6, para que você entenda um pouco mais. Sambalate e Tobias, no versículo 1, né? E o restante dos nossos inimigos souberam que o muro havia sido construído, que não tinha ficado nenhuma brecha. Eles mandaram mensagem: olha, vamos nos encontrar. Chegou a mensagem lá em Sambalate e Tobias, amado, que Neemias tinha feito lá a construção do muro. Aquele muro estava destruído. E aí eles falam: olha, vamos nos encontrar. E aí olha só o que Neemias responde: estou fazendo uma grande obra, por isso não posso parar. Tentaram parar Neemias, mas ele respondeu: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra aqui. Por que eu havia de parar? Ele disse isso no versículo 3. E assim, meu amado, eles mandaram 4 mensagens repetidas. Não, você tem que parar, nós temos que nos encontrar. Você tem que parar essa reforma do muro, porque nós temos que nos encontrar. Nós temos que nos encontrar, é necessário que a gente se encontre. E aí Neemias, ele responde então pela 5ª vez. Então na 5ª vez, e ele responde as 4 vezes, e no versículo 5 está escrito assim: então na 5ª vez, Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta. E olha só, então essa carta, eles já começaram a difamar a vida de Neemias. E olha o que estava escrito na carta. Vamos lá, Neemias 6:6. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma reforma, e por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Amado, conforme nós aprendemos na semana passada, o muro era a proteção da cidade. É só você lembrar dos filmes que você já assistiu, que se tratava dos períodos medievais.
Aí você vai ver que em volta da cidade era cheia de muros. Neemias se compadeceu com a sua cidade natal, que não tinha muros de proteção. Ele foi até lá para construir esses muros. Mas o Sambalat e Tobias, aqueles que não queriam ver os muros serem reconstruídos, se levantaram contra a vida de Neemias. Sambalat e Tobias se levantaram para fazê-lo parar aquela construção. E aí, o que o inimigo faz? O que a boca de Faraó faz? Vai levantar falso testemunho. Dizem por aí que você só está construindo muro porque você está tramando uma revolta. O muro é para sua proteção, é para proteção porque você está tramando uma revolta, não tinha nada disso. Ele estava construindo o muro porque, como um servo de Deus, ele se compadeceu daquela situação, daquelas pessoas, daqueles seus conterrâneos que estavam vivendo em situação de insegurança, que estavam vivendo em miséria, e o muro era muito importante. Mas o Sambalat e Tobias não se conformaram. Então vamos atacar o homem de Deus. Neemias falou: não vou até vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Insistiram e na quinta vez mandaram essa carta. Mas Neemias, que era um homem temente a Deus, olha o que ele faz. Olha a resposta que ele dá. Versículo 8. Eu lhe mandei esta resposta, nada disso está acontecendo, é pura invenção sua. Amado, o Sambalat e Tobias, eles não aguentam ver a obra de Deus crescendo, não. Sambalat e Tobias no dia de hoje, amado, sabe o que eles fazem? Quando a obra de Deus começa a andar, quando o Espírito Santo de Deus começa a agir, Sambalat e Tobias fica furioso. E aí eles tentam fazer você parar. E aí Sambalat e Tobias começam a levantar falso testemunho, amado. Acontece hoje também. E aí vai nas pessoas. E hoje sabe como é que vai? Vai o falso testemunho e vai por mensagem de WhatsApp. Aí manda o WhatsApp para um e para outro, levantando as inverdades. Amado. Infelizmente, isso não ficou no tempo de Neemias, não. Existem, infelizmente, muitos Sambalates e Tobias nos dias de hoje, que não querem ver os muros serem reconstruídos, que não querem ver reconciliações de vidas com Deus, que querem viver no clube, porque sempre foi assim, então tem que morrer assim. Aí, não, é diferente, porque nós queremos a bênção. A bênção é olhando para frente. Glória a Deus por tudo que aconteceu, mas agora é algo de olhar para frente. O povo estava em cativeiro. Eles sofreram, eles estavam sem muro. E Neemias vai lá de bom coração para reformar aqueles muros. Mas Sambalat e Tobias, não pode, porque não tinha muro. Por que vai ter muro agora, né? Ele só quer fazer o muro porque ele está tramando uma rebelião. Ele está tramando revolta no povo. É porque ele quer ser o rei. É por isso. E essas bocas de Faraó não cansaram de levantar falsos testemunhos e até pagaram pessoas para intimidarem Neemias. Aí nós continuamos lendo, meu amado. Versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo,
Fortalece agora as minhas mãos. Tentaram intimidar o homem de Deus, mas ele orou pedindo força a Deus. Amado, não tem Sambalate e Tobias que pode intimidar o homem de Deus, não. Porque quando é homem de Deus, ele continua. Porque quando é homem de Deus, ele não vai parar. Ele não vai parar porque sabe que a grande obra está feita. E não é por vaidade, não. É porque a mão de Deus está ali. É porque a mão direita vitoriosa do Senhor está ali. Mas Sambalate e Tobias tentaram intimidar. Sambalate e Tobias levantaram falso testemunho. Sambalate e Tobias ficaram no pé tentando intimidar. Vamos lá, versículo 10. Um dia fui à casa de Zemaías, filho de Delaías, neto de Metzabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Aí olha como é que esse homem era guiado por Deus, amado. De longe ali ele já pegou a sutileza. De longe Neemias já sabia que aquilo ali não era de Deus para a vida dele. De longe ele já tinha percebido que aquilo ali era a armação das pedras de tropeço, que era Sambalate e Tobias. Olha só, todavia eu lhes respondi. Versículo 12. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse pecado agindo daquela maneira, e então poderiam difamar-me e desacreditar-me. Amado, até pagar pessoas para profetizar contra a vida de Neemias, Sambalate e Tobias pagaram. Gente, olha como é que essas pessoas eram usadas pelo inimigo para ir afrontar esse homem de Deus. Você tem noção disso, amado? Você está conseguindo me entender? Espero que os irmãos estejam conseguindo me entender essa noite. Querido, até eles tentaram intimidar, levantaram um falso testemunho, falaram que ele tinha que se esconder no templo, porque iam matá-lo. Tudo isso para ver se conseguiam parar o homem de Deus. Falaram que ele só estava construindo o muro porque ele queria ali fazer uma revolta. Enquanto, na verdade, ele só se compadeceu daquele povo. E, infelizmente, na igreja hoje, existem os Sambalates e Tobias que não querem ver a obra crescer. Existem aqueles que se levantam e dão um falso testemunho. Só que hoje não é mais por cartas. Hoje o falso testemunho vai pelo WhatsApp mesmo, por mensagem. Porque não querem ver os muros serem reconstruídos. Porque não, está bom do jeito que está. Mas a gente não pode se acomodar, não. Neemias não ficou acomodado. Neemias viu que a situação estava errada e se compadeceu a ir lá e fazer o que era certo. E aí sim, agora a gente entra no primeiro tópico dessa mensagem, que é: Deus não se esquece dos seus inimigos. E aí no versículo 14, eu tinha que fazer essa introdução toda para que os irmãos entendessem. E aí a gente chega no versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me. Aí Neemias faz o quê? Ah, amado,
ele entrega para Deus. A terceira coisa que Deus não se esquece, continuando a mensagem de semana passada, é dos seus inimigos. Esses dois homens eram pedras de tropeço na vida de Neemias. Eles se aliaram para tentar atrapalhar o ministério de Neemias, tentar atrapalhar que Neemias reconstruísse o templo. Mas Neemias entrega esses homens para Deus. E a mão de Deus, amado, é pesada. Amado, a mão de Deus, amado, é pesada. Cuidado. E olha só o que acontece. Olha o que está lá. Vamos sair um pouco do livro de Neemias. Salmos 105, 15. A palavra de Deus avisa que, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Amado, vigie. Não ceda a boca para falar de um homem de Deus, não. Não ceda o dedo para escrever uma mensagem no seu celular contra um homem de Deus, não. Assim como Sanbalat e Tobias fizeram. Sabe por quê? A Bíblia diz no Salmo 105, 15, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Amado, quem está falando isso é o próprio Deus, é o próprio Senhor dos Exércitos. Então, vigie, amado. Não, vigie, cuidado. Quando chegar o comentário, você está sabendo que aconteceu isso e aquilo, corta. Não dá linha na pipa, não. Vai lá e corta a linha, já corta, fala, não sei e nem quero saber. Não é mesmo? Não estou sabendo de nada, não, mas parece que quando vem lá, né? Parece que quando vem os Sanbalat e Tobias com conversa fiada, parece que a gente fica curioso. Eu quero saber. É mesmo? Foi isso? Cuidado, amado. Cuidado. Vigie. Porque a palavra do Senhor diz, não toqueis nos meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. Então tome muito cuidado. Se a pessoa escolheu ser um Sanbalat e Tobias, deixa que ela seja para lá, não deixa ela te levar, não. Corta o assunto. Corta. Não segue falando, não. Outra coisa também que nós temos que lembrar aqui, não é contra você, é contra Deus. Amados, vocês acham que Sanbalat e Tobias se levantaram contra Neemias? Não, eles se levantaram contra Deus. Meu Deus, fala Deus. Não foi contra Sanbalat e Tobias. Eles não se levantaram contra lá aquele homem, não. Eles se levantaram contra Deus. E aí, amado, a gente lembra lá de Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Então, amado, se algum dia alguém se levantou contra você, se algum dia proferiram palavras maldosas contra a sua vida, se algum dia levantaram um falso testemunho contra você, saiba do seguinte, não foi contra você, foi contra Deus, porque a pessoa não consegue ver a luz de Deus resplandecer na sua vida. E aí ela fica furiosa, ela tem que se levantar, tem que falar, tem que tentar mexer, que não é assim. Mas, amado, não é contra você, é contra Deus. E aí está na mão de Deus, é dele a vingança, ele vai retribuir. Os olhos do Senhor observam os bons e os maus. E Deus não se esquece dos inimigos.
Quem mexe com o servo de Deus, amado, está procurando o problema e não sabe. Porque Deus é quem luta por nós. Então, mais uma vez, se você algum dia foi um Sambalat e Tobias, vigie para que você não seja mais. Se você foi e nem percebeu, vigie mais e peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Outro ponto, no seu trabalho se levanta um falso testemunho contra você. Ah, não é contra você, é contra Deus. Está na mão de Deus. Deixa Deus agir, amado. Deixa Deus agir, porque Deus não se esquece dos nossos inimigos. E falando mais um ponto desta mensagem, é Deus que luta por nós, amado. Vamos subir um pouco, vamos lá para Neemias 13, 14. Vou falar somente mais um tópico neste culto de hoje. Depois nós vamos fazer a oração. E na semana que vem, então, vai ter a parte 3 dessa mensagem. O que Deus não se esquece. E aqui, no próximo tópico, está em Neemias 13, 14, está escrito: por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagueis as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. A quarta coisa, estudando pelo livro de Neemias, que Deus não se esquece, é das boas obras de seus servos. Neemias havia deixado tudo o que tinha para se dedicar um longo tempo pelas restaurações dos muros da cidade santa. Conforme já dito, hoje e também no culto de quinta-feira passada, Neemias morava no palácio. Você gostaria de morar num palácio? Ah, o que adianta morar no palácio e não ser o rei, pastor? Adianta muita coisa, ele tinha todas as regalias de se morar em um palácio. Enquanto muitos nem tinham onde morar, ele era um oficial, ele era um copeiro do rei, tinha um cargo de destaque junto ao rei Artaxerxes, e ele deixou tudo para trás para se dedicar a um longo tempo na construção dos muros. E fora o tempo que a Bíblia relata em Neemias 1, que ele orou, que ele jejuou por vários dias. Então ele pagou um alto preço para a reconstrução, para que tudo desse certo. E assim, meu amado, como na Idade Média, o rei registrava todos os feitos heróicos dos seus valentes soldados e recompensava cada um. O rei ia lá, poxa, você é um bom guerreiro, eu vou te recompensar com ouro e tudo mais. Deus também, Neemias pede que Deus se lembrasse das suas obras. Lembra-te, não apague as beneficências que eu fiz. E eu quero te falar isso nessa noite, que Deus não esquece as suas obras. E conforme escrito no Evangelho de São Mateus 16, 27, Jesus disse que retribuirá cada um conforme as suas obras. Então, amado, a boa obra que você faz, Deus não se esquece. Quando você está cansado e você fala, eu vou à igreja, não, eu dei minha palavra, eu vou ajudar, eu estou junto, eu quero o crescimento da minha igreja, eu vou contribuir com meus dízimos e as minhas ofertas, porque a igreja tem sido bênção na minha vida, então eu quero contribuir, eu quero ajudar no evangelismo, eu quero ajudar no serviço da igreja, eu quero ajudar. Toda a boa obra que você faz, Deus não se esquece. E Deus ainda afirma que as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Então, olha como é maravilhoso. E quando eu lendo esse versículo, estava aqui refletindo na palavra do Senhor um pouco antes de começar o culto.
E quando eu estava refletindo nesse tópico para compartilhar com os irmãos nos dias de hoje, logo me veio na cabeça dois homens de Deus, que foi Paulo e também Moisés. Amado, como que deve ser o galardão desses dois irmãos, né? Como esses homens trabalharam, sofreram e fizeram as boas obras para o crescimento do reino de Deus, obedecendo aquilo que lhe fora proposto. E nós, como têm sido as nossas obras? No livro de Apocalipse 20:12, vai falar que todas as obras, que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então existe um livro onde é registrado todas as nossas obras. Como será que têm sido as nossas obras? Eu tenho sido servo da justiça? Ou tenho sido um servo da injustiça? Em 2 Coríntios 11:15 diz: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será com as ações que merecem. Então Deus sabe de todas as coisas. E Ele não se esquece das nossas boas obras. Ah, pastor, então o Senhor está falando nesta noite que a salvação é por meio das nossas obras? Não, em momento nenhum eu falei isso. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação vem pela nossa fé em Jesus Cristo, não por obras, mas vocês são salvos pela graça, por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. Mas um dos objetivos da salvação é a boa obra. Pastor, não entendi. Sim, amado. Efésios 2, do 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora olha Efésios 2:10, continue lendo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, porque eu sou salvo, porque eu sou cristão, porque eu tenho Cristo morando no meu coração, eu pratico as boas obras. E não pratico as boas obras para ser salvos, não, é o contrário. Por eu ser cristão, por eu ter Cristo habitando no meu coração, eu pratico as boas obras. Entenderam? E aí, tenho praticado as boas obras, igreja? O que eu tenho feito de bom? Neemias, nesse contexto de Neemias 13, que nós vamos falar um pouco mais na semana que vem, porque já está chegando no momento de orar. Mas nesse contexto de Neemias 13, ele clama a Deus e fala: olha, Deus, não se esqueça de mim. Não se esqueça das minhas benevolências. E aí, será que eu estou com crédito para fazer essa oração também, igreja? Será que eu tenho crédito de pedir: Deus, não se esqueça de mim, não. Eu tenho feito boas obras. É uma reflexão que eu quero deixar para vocês. E vamos recapitular. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece dos seus servos. Deus não se esquece dos seus inimigos. Deus não se esquece das suas
boas obras. E na semana que vem nós vamos ter a terceira parte desta mensagem. E neste momento, igreja, eu convido a você que feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, graça nós te damos por mais essa oportunidade, por mais uma vez, esta igreja está aqui com as suas portas abertas. Obrigado, meu Pai, por a vida de cada irmão. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que está assistindo esse culto na sua casa e cada pessoa que também vai assistir posteriormente, meu Deus. Que o Senhor venha falar aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Meu Pai, que nós venhamos vigiar para que a gente não seja Sambalate e Tobias, para que a gente não venha agir com más palavras e que a gente venha vigiar. E que o Senhor, Pai, venha nos encher do Teu Espírito para que a gente vigie quando vier os falsos testemunhos e para que a gente saiba o que vem de Deus para as nossas vidas e o que não vem de Deus. Deus, que nós venhamos, cada dia que passa mais, realizar as boas obras na Tua casa. Realizar as boas obras para o crescimento do Teu Evangelho, meu Pai. Pai, eu quero orar nesta noite por cada irmão, por cada pedido de oração, meu Deus. Eu lembro aqui de tantas pessoas, meu Pai, mas eu quero pedir oração nesse momento pelo Fábio, pelo Jorge, pela família da Cristina, pela Cristina, pela Carmen, pela Fernanda Lira, pela Lúcia, ai meu Deus, pela Dona Glória, seu Luiz, Dona Marina, ai meu Pai, são tantas pessoas, mas Deus, nesta noite aqui como igreja do Senhor, nós oramos pelo Luiz Carlos Lira e tantas outras pessoas, Pai, que com fé pedem oração, que com fé, Pai, clama ao Senhor Jesus por uma cura. Clama ao Senhor Jesus pela alegria no coração. E Deus, mais uma vez, nós incansavelmente estamos aqui orando, porque nós temos a certeza que o Senhor é o Deus vivo, que o Senhor está presente e que o Senhor ouve as nossas orações. Pai, oramos com fé que o Senhor tem aquela cura. Oramos com fé que o Senhor tem a libertação para esse nosso familiar. Lembra aqui também da Dona Maria, da Dona Antônia Bahia, que muito de longe também assistem as nossas lives, Pai. Entre com providência na saúde, na restauração familiar, na libertação, meu Pai, na abertura desta porta de emprego, meu Pai. Lembro de orar aqui também pela família do Onofre, que todo resfriado, que toda alergia caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. Pai, oro pela vida da igreja e por todos os irmãos também, que porventura não lembrei aqui de citar os nomes, meu Pai. Pai, o Senhor sabe das necessidades. Pai, o Senhor sabe o que cada um necessita neste momento. E nós clamamos a Ti, porque o Senhor é o único que tem a solução. O Senhor é o médico dos médicos, o Deus do impossível. Pai, oramos pelo nosso estado, pela nossa nação, meu Pai, pela nossa cidade. Pai, pelas autoridades constituídas, porque assim a Tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades constituídas, meu Pai. Tenha misericórdia. Pai, capacite cada líder nas tomadas de decisão. E, meu Pai, que o nosso país seja o país da bênção. O país que emana leite e mel. O país onde que não existe desigualdade social. Meu Deus, para falar isso é só pela fé. Mas o Senhor é o Deus que muda a história. Então mude a história do nosso país, meu Pai. Oh, Jesus. Obrigado por mais esse culto. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui. Obrigado, Deus, pelos Teus grandes feitos em nossa vida. Deus,
nos dê, Pai, uma noite de sono reconciliadora. E antes que eu me esqueça, Pai, eu oro também pelos pedidos de oração aqui desta igreja. Pai, quantas pessoas vêm e escrevem ali pedidos com fé, portas de emprego, libertação, cura de familiares, salvação, meu Pai. Eu te entrego, Deus, esses pedidos de oração nesta noite também. E peço, Pai, que para que o Senhor nos guarde esta noite, que nós venhamos deitar, que nós venhamos dormir. Pai, te entregamos a nossa sexta-feira, as atividades da igreja neste final de semana. Desde já eu te entrego o culto de domingo à noite. Pai, use a vida do pregador. Se o pregador ainda não tiver a palavra para esse domingo, que o Senhor revele a ele a palavra, que a tua igreja precisa ouvir, Deus. E Deus, que a cada dia que passa mais, o Senhor derrame mais e mais a sua unção nas nossas vidas, na vida desta igreja, que nós venhamos fazer a diferença. E oro também pela Marta Danúzio, Pai, que pede oração pela sua saúde. Pai, nós oramos com fé que em breve essas pessoas estarão todas aqui, compartilhando seus testemunhos de bênção, Pai, porque o Senhor é o Deus da bênção. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, Pai. E por isso nós clamamos. E por isso, Pai, nós confiamos e temos fé. Deus, obrigado por mais esse culto. Por cada vida, Pai, que participou aqui conosco. Por cada irmão. Por cada família, Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus. E domingo, amados irmãos, nós temos culto às 18h30. E eu convido você para estar aqui conosco desde as 18 horas, orando por